Foi uma situação muito inusitada, que eu nunca imaginei na minha vida. Porque eu sempre fui uma adolescente, uma criança bastante reservada, tímida. Eu era aquela que segurava a cartolina na escola, Sim. sabe? Que fazia pesquisa, Você fala. Isso, ficava lá escondidinha. Terminou, tal, agora eu vou sentar. Eu também, na época da adolescência, minha mãe falava assim, Fê, vai até a padaria, compra ali uns pãezinhos pra gente. Ah, mãe, tô ocupada agora, preciso fazer um trabalho da escola. Eu evitava até falar com o padeiro. Olha. Porque eu pensava assim, eu vou falar o quê pro padeiro? Vou falar, senhor padeiro, por favor, me dê meia dúzia de pãezinhos. É uma coisa tão normal, só que, e hoje eu vejo que muita gente tem essa mesma dificuldade, que assim, não sabe como começar uma conversa. E eu tinha muita dificuldade, até com familiares. Liga pro seu tio, mãe, depois eu ligo. Você não pode ligar agora, que eu preciso fazer aquela lição. Naquela época que tinha que ligar, né? Não dava pra passar uma mensagem. Não, tinha que falar mesmo. E evitava sempre essas situações. Só que na época, eu cantava numa banda da igreja. Então, assim, eu me expunha de uma certa forma, mas sempre meio que nos bastidores, assim, back vocal, tal, casamentos, banda da igreja. E uma amiga da banda, que também cantava, teve um problema de voz. Ela começou a ficar muito rouca, e começou a fazer sessões de fono. Na época, eu tava para decidir qual curso que eu faria na faculdade. Eu pensava, vou fazer curso de música. Mas será que música mesmo? Aquela dúvida, né, que a gente tem ali, 16, 17 anos. Até que essa amiga disse assim, Fê, eu tô com esses problemas de voz e tô fazendo fono, tem tudo a ver com você. Porque a gente faz exercícios, respiração, articulação. Já pensou em seguir essa profissão? Aí, na época, comecei a acompanhar, a pesquisar, não era nem acompanhar nas redes sociais, né? Não sou tão velha assim, tá, Fernando? Mas não tinha todas as redes sociais na época. Mas comecei a pesquisar sobre o assunto, vi várias fonoaudiólogas na época que tinham destaque com empresas, trabalhando na mídia. Aí pensei, já sei, quero ser a fono dos cantores. Decidi. E entrei no curso de fonoaudiologia. No curso, não vi quase nada de voz cantada. Até foi uma decepção nesse ponto, naquela época, pelo menos. Mas, assim, eu gostava muito de voz, vi bastante coisa sobre esse assunto. E no 4º ano de faculdade, numa das disciplinas em que eu tinha que me apresentar, porque a gente atendia os pacientes e depois na sala você apresentava para as colegas, para a professora, comentando quais foram os exercícios para ter algum direcionamento. E eu não falava, eu ficava quieta. Sempre boa aluna, mas quieta. E essa professora dessa disciplina dizia assim, Fernanda, se você não começar a falar, eu vou reprovar você nessa disciplina, porque não é possível uma fonoaudióloga, ciência, comunicação, e você não fala, quieta. Fica aí quieta. E eu chegava em casa e chorava, Fernanda, arrasada, porque assim, puxa vida, como pode eu vou bem em todas as matérias, tô sempre acima da média, e aí não vou ser reprovada trava, né? porque eu não falo? Não é possível isso. Até que nessa disciplina houve uma oportunidade de uma apresentação, um seminário que todo mundo faria, todos os alunos, e o meu assunto foi voz cantada, que era o assunto que eu era apaixonada. Sim. E essa apresentação seria num anfiteatro da faculdade, para bastante gente, reitor, muitos participantes. E eu pensei assim, bom, nessa apresentação, eu detesto falar em público, mas eu adoro o assunto, então já sei, vou caprichar. E era individual essa, não tinha como escapar. Era individual, vou ter que encarar. Eu lembro que eu planejei muito, eu escrevi toda a minha apresentação, depois eu fiz um monte de tópicos com os assuntos, depois eu fiz slides no PowerPoint, e até na época era muito comum os slides do PowerPoint em que as pessoas copiavam do Word o texto e colavam. Ainda existe isso hoje, né? A gente vê umas coisas aí. Meio torta, né? E na época eu fiz totalmente diferente, eu coloquei tópicos, animações em cada tópico, eu coloquei o espectro da voz, que são as ondas sonoras da voz antes do exercício e depois do exercício de voz, para ver a mudança que tinha de harmônicos, de projeção vocal. E fui para a apresentação bem preparada, eu sabia exatamente a ordem dos slides. Encarei a situação, falei, e assim, taquicardia, o ar um pouco mais curto na hora de falar, né? Mas fui. Terminei a apresentação, aquela sensação de, que alívio, acabou. Na mesma hora que eu terminei, eu saí daquele palco e veio a professora, assim, passos fortes, assim, firmes na minha direção. Eu falei assim, pronto, lá vem ela, né? Alguma coisa que ela vai reclamar com essa cara, ela tinha uma cara de brava. Aí ela disse assim, Fernanda, deu o quê, professora?
Você arrasou nessa apresentação, como você foi bem. Você escondia ouro, menina, não é possível. Eu, sério, professora, eu fui tão bem assim, porque eu me senti, né, com ar curto, ofegante, mão suando. Só que as pessoas não perceberam isso. Minhas amigas, na hora, Fê, você arrasou, você foi muito bem, como você fala bem em público. E desde esse dia, Fernando, eu comecei a perceber que se eu treinasse essa habilidade, desenvolvesse, me preparasse para as situações, que eu poderia me sair muito bem. Até melhor do que aquelas pessoas que não têm vergonha nenhuma de falar em público. E foi aí que eu comecei a investir em cursos. Depois da faculdade entrei na especialização, depois mestrado, passei a estudar sobre a oratória também. E montei a minha empresa, que é a Voice Care, hoje, que já tem mais de 15 anos no mercado, atuando exatamente no que eu tinha dificuldade. Não com cantores hoje. Eu acabei mudando meu sonho, né? Meu sonho era cantores, e depois eu vi que eu tinha um outro segmento que eu poderia ser tão feliz quanto, que é o que eu atuo hoje, preparando pessoas para falar em público, pessoas que têm muita vergonha, que têm limitação e pessoas muito boas no que fazem, mas que querem ser acima da média, investindo na comunicação. Agora ficou claro com a sua história que não necessariamente a pessoa ser tímida, ela não vai ter potencial para ser ter uma boa oratória. Exatamente. E a mesma coisa, a pessoa pode ser desinibida, gostar de falar em público e não se comunicar bem também. Com certeza, né? Porque muita gente associa que falar bem é falar bastante. Então, aquele que fala pelos cotovelos, que engata um assunto, mistura no outro, acha que fala bem. Não fala bem. Quem fala bem é a pessoa que tem timing, que tem sensibilidade, que sabe o momento certo de dar opinião, que tem uma comunicação objetiva, assertiva. Não é aquela pessoa que fala blá, 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 sem parar. Que de repente não consegue nem dizer o que quer, né? Fica vai e volta, não é objetiva, né? Um assunto que lembra o outro, que lembra o outro. O que eu tava falando mesmo? E como